Homem-Aranha é um dos maiores ícones dos quadrinhos da cultura pop e isso não é à toa. Quando o Stan Lee e o Steve Ditko criaram o Teioso, eles estavam meio que quebrando as regras. Em 62, os heróis adolescentes basicamente eram sidekicks tipo Robin pro Batman, nunca os protagonistas. Mas aí veio o Peter Parker, que basicamente era um garoto pobre, cheio de problema, que ganhava superpoderes depois de ser mordido por uma aranha radioativa. Ele tinha força, agilidade, um tal de sentido aranha e ainda criava os próprios lançadores de teia. Ele não só enfrentava os vilões, mas também lidava com boleto, relacionamentos bem complicados e a responsabilidade real na vida de muitas pessoas de cuidar de algum familiar, que no caso dele era a Tia May. I believe there's a hero in all of us that keeps us honest, gives us strength, makes us noble. A real é que o Cabeça de Teia foi feito de carne e osso para aquela época. Ele, os problemas dele eram tão reais quanto quem tava lendo. E isso aí já dá uma margem bem grande pra gente entender o quão profundo é isso, e é isso que faz a gente se identificar com ele. Isso aqui é um fenômeno psicológico muito poderoso. Não é só sobre gostar de um personagem, é sobre uma identificação. Quando a gente lê o Homem-Aranha, a gente na verdade tá vendo ali um personagem com um problema que a gente consegue entender, como uma dificuldade financeira, uma insegurança e, claro, as grandes responsabilidades que, quando a gente começa a ler, percebe que parece até pesado demais para aquele garoto. É fácil perceber como Peter Parker representa muito das nossas próprias experiências. Essa identificação aí, ela também se conecta ao efeito de catarse, que é quando a gente vê um personagem passando por um dilema emocional ou uma dificuldade, e aí a gente meio que experimenta esses sentimentos de forma indireta, como um jeito aí de liberar ou processar as nossas próprias emoções. Assistir ou ler sobre as lutas do Homem-Aranha com seus próprios demônios permite a gente meio que refletir sobre os nossos próprios problemas sem precisar encarar eles de frente. I could have stopped him, but I wanted revenge. So I let him go. He wanted a car. Uncle Ben said no, and then he shot him. E assim, o engraçado é que lá no comecinho, o editor da Marvel, o Martin Goodman, não estava nem um pouco empolgado com essa ideia de Homem-Aranha. Ele achava que esse aqui era um herói adolescente que não ia colar e que usar uma aranha como um tema era um repelente de leitores. Mas o Stan Lee insistiu e o Homem-Aranha estreou no último número de Amazing Fantasy. Stan, that is the worst idea I have ever heard. First of all, people hate spiders, so you can't call a hero Spider-Man. You want him to be a teenager? Teenagers can only be sidekicks. And you want him to have personal problems? Stan, don't you know what a superhero is? They don't have personal problems. E acabou que foi um sucesso absoluto, né? A galera se identificou na hora com Peter. Ele era um herói, mas também era um cara que tomava decisões erradas, que tinha dúvidas e que no fim só queria fazer a coisa certa. Com o passar do tempo, o Aranha virou muito mais do que só um personagem de uma HQ. Ele ganhou várias séries animadas, jogos ótimos, né, como os do PlayStation, um monte de filme independente de crítica, sempre estão aí no boca a boca e até musical da Broadway. Mas apesar disso tudo, a essência do Homem-Aranha continua sendo a mesma. Um herói muito imperfeito, mas com um coração enorme e uma vontade de nunca desistir. O Stan Lee dizia que queria criar histórias que as pessoas não só lessem, né, mas que elas também pudessem sentir. E com o Homem-Aranha, ele super conseguiu isso. O garoto que começou com uma ideia meio desacreditada acabou se tornando um dos maiores super-heróis de todos os tempos. E a lição que ele passa é de que com grandes poderes vem grandes responsabilidades, trazem grandes histórias. O Homem-Aranha é o melhor super-herói de todos porque ele é, acima de tudo, o mais humano. Desde o comecinho, a proposta dele sempre foi diferente. O Peter é o modelo da jornada do herói. É o cara que nunca pediu pra ser herói, mas acabou tendo que ser. Quando você lê ou assiste alguma coisa do Homem-Aranha, não é sobre como ele derrotou o vilão daquela rodada, é sobre como ele faz isso enquanto consegue segurar as pontas de uma vida cheia de problema. Ele ensina que ter coragem não é sobre sentir medo, mas é sobre seguir em frente mesmo tendo medo. Ele erra, aprende, cai e levanta, e é isso que faz ele ser tão fácil de se conectar. E se você parar pra pensar, o Peter meio que redefiniu o sentido de herói. Antes dele, a ideia de herói vinha daqueles exemplos de perfeição, né? O Superman, por exemplo, né, desde a fundação dele, sempre foi o mais forte, um símbolo de perfeição, um homem com uma vida bem encaixada que para muitos de nós cumpria a função de ser realmente uma fonte de histórias mais escapistas para fugir da realidade e dos problemas. Era um personagem incrível para se distrair, mas não dava para se conectar realmente com um personagem assim tão fantástico. Só mais tarde que os caras colocaram umas camadas de realidade nele e o Homem de Aço ficou mais de carne e osso para ficar mais próximo da gente, e é o mesmo motivo pelo qual o Batman hoje em dia talvez seja até mais popular que o próprio Superman. O Homem-Aranha mostrou que um herói podia ser alguém como qualquer um de nós, com muitos defeitos, mas com um coração enorme e uma determinação absurda. Ele trouxe os super-heróis para o mundo real,
onde as coisas não são preto no branco e as escolhas têm consequências de verdade. Outra coisa incrível é como ele amadurece. No começo, o Homem-Aranha era uma forma do Peter Parker de entender o que significa crescer, aceitar as responsabilidades e fazer sacrifícios por um bem maior. A responsabilidade é medida pelo que a gente pode fazer e pelo impacto do que a gente pode ter. E o Peter abraça isso completamente. Ele entende que com os poderes que ele tem, ele pode mudar muitas vidas, mesmo que isso aí custe a vida dele mesmo. Ele mostra que não é preciso ser perfeito para ser herói, que a gente precisa pelo menos tentar fazer o que é certo, mesmo quando isso complica tudo. É por isso que ele não é só um herói, ele é o herói, o mais humano, o mais real e o que mais inspira todo mundo. Os jogos como do PlayStation 4, por exemplo, conseguiram mostrar não só a ação de ser o Homem-Aranha, mas também o peso de ser o Peter Parker. Você sente como é equilibrar, salvar a cidade e ter que lidar com problemas pessoais. E as animações, como por exemplo o espetacular Homem-Aranha, também mostraram que mesmo fora dos quadrinhos, o Aranha ainda é o mesmo garoto que tenta fazer o certo enquanto enfrenta os problemas da vida. Os filmes do Sam Raimi têm uns momentos bem exagerados, né? Tipo dancinhas aí do Tobey Maguire. Mas vai descer, vai descer. Mas a essência interna do personagem tá lá. É um herói imperfeito aprendendo a lidar com as responsabilidades que ele escolheu carregar. Esses filmes aí costumam priorizar a narrativa e a emoção e é por isso que eles ainda mexem tanto com as pessoas. Principalmente o Homem-Aranha 2, que até hoje é um dos melhores filmes de heróis já feitos dentro do gênero. E não é exagero dizer que o Aranha é o rosto da Marvel, né, cara? Os X-Men e os Vingadores têm lá o seu valor, mas quando alguém fala Marvel, a primeira imagem que vem na cabeça é a do Homem-Aranha. No matter how hard I try, it's the ones I love who will always be the ones who pay. Find Spider-Man, or I'll peel the flesh off her bones. Ele é o coração da editora, cara. Ele é o personagem que conecta aí todas as gerações de quem cresceu lendo Stan Lee e Steve Ditko até quem descobriu ele nos filmes ou nos jogos. O Homem-Aranha enfrenta não só as ruas lá agitadas de Nova York, mas também uma galeria de vilões aí que é, sem exagero, uma das melhores dos personagens dos quadrinhos. Dá até pra dizer aqui que só o Batman talvez rivaliza com ele nesse quesito. Cada vilão do Homem-Aranha não é só uma ameaça, eles têm sim uma história e motivações que impactam diretamente a história do Peter Parker e com a ideia de responsabilidade que define esse personagem. Dr. Octopus, Lagarto, Electro, todos eles são vítimas de acidentes que transformaram eles, mas ao contrário do Peter, eles acabaram escolhendo um caminho errado. Esses personagens são quase espelhos meio que quebrados do próprio Homem-Aranha, mostrando o que poderia ter acontecido se ele tivesse cedido ao ímpeto do egoísmo ou do desespero. E aí tem outros, né, como o Kraven ou o Shocker, que veem no Homem-Aranha uma espécie assim de missão de vida. Derrotar ele é o que dá sentido à existência deles, quase como se fosse assim um reflexo meio distorcido da responsabilidade que o Peter sente em relação à cidade. O Norman Osborn, né, como Duende Verde, é o arqui-inimigo definitivo. Ele não é só poderoso e sabe o que faz, né, mas ele é uma figura que desafia o Peter em todos os níveis, de emocional, físico a psicológico. O Norman é aquele tipo de vilão que tenta convencer o herói de que o lado sombrio é o mais lógico. Ele diz coisas como: você merece mais, Peter, faça alguma coisa maior com seus poderes. O problema é que, pro Norman, maior sempre significa alguma coisa bem egoísta, sem nenhum senso de empatia ou de dever com os outros. E o que torna o embate entre o Peter e o Norman bem interessante é esse contraste entre eles. O Norman é muito arrogante, né? Ele é incapaz de admitir os erros dele ou de se desculpar, enquanto o Peter, mesmo com um monte de defeito, tem a humildade de reconhecer quando erra e tenta melhorar. E isso é o que faz o Aranha ser incrível. Ele não tá ali só pra vencer só com força ou inteligência, mas também com caráter. Ele é o oposto do Norman. E é isso que faz ele infinitamente melhor. Os vilões do Homem-Aranha são reflexos do próprio personagem e das escolhas que ele faz todo santo dia. Cada luta é uma reafirmação do que significa ser o Homem-Aranha. Um homem que honra as responsabilidades, mesmo quando isso custa muito caro. E é por isso que ele continua sendo o herói mais humano, real e inspirador de todos os tempos. No MCU, isso aí acabou meio que se perdendo um pouco, né? A releitura da Marvel para esse personagem, talvez até no intuito de se afastar do Aranha da Sony, fez o Peter meio que ficar na sombra de outros nomes. Primeiro do Tony Stark, depois o do Mistério, mesmo que assim de um jeito meio indireto, né? E mais recentemente o do Doutor Estranho. A Marvel ainda não explorou o que pode ser o momento mais importante da vida do Peter, que é o momento onde ele se encontra, né? Sem depender de ninguém, que é pra onde aparentemente eles vão tentar ir agora. O No Way Home termina exatamente nesse ponto aqui. Um Peter que é
um ninguém. Ele não tem amigo, ele não tem recurso e ninguém dá valor ou sabe quem ele é. É um cara que vai ter que se provar enquanto o mundo vira as costas pra ele. Isso aí tem um potencial enorme no cinema, cara, principalmente porque a Marvel já tem um universo muito bem estabelecido com várias estruturas diferentes de personagens. E assim, os caras sabem escrever histórias, né? E esse aqui é um Peter com um prato cheio pra explorar muita coisa boa que gera empatia e identificação. E é aí que o Norman Osborn entraria como vilão perfeito, né? Ele não seria só uma ameaça física, ele seria aqui um mentor sombrio, alguém que desafiaria o Peter a crescer de verdade, a tomar o controle da vida dele e encontrar suas próprias respostas. Esse confronto aqui seria sobre o Peter contra sua própria insegurança e a necessidade dele de buscar bússolas morais em outras pessoas. Em histórias como Homem-Aranha no Aranhaverso, a gente vê como o Peter fica muito mais interessante justamente quando ele ainda tem alguma coisa para aprender. O Peter ideal que aparece lá, aquele que já resolveu todos os problemas, perde um pouco do apelo, né? E é por isso que nesse filme o foco passa pro Miles Morales, que ainda tem uma jornada de autodescoberta que é um reflexo do que fez o Peter ser tão icônico no início. E é esse espírito de luta que define o Peter. Ele apanha literalmente e figurativamente, mas nunca fica no chão. Mesmo quando tudo dá errado, ele levanta e tenta de novo. Esse lado persistente, essa força que vem do trauma e da dor, é o que faz o Aranha ser tão especial. É por isso que personagens como o Mistério funcionam tão bem, cara. Ele meio que assim explora as fraquezas dele, os medos, mas assim, essas inseguranças acabam reforçando a determinação do Teioso. Cada derrota pra ele é uma lição e cada vitória é fruto de muito esforço, o que gera na gente muita empatia e identificação. O Homem-Aranha não é só um herói de Nova York, ele é o herói de todo mundo, porque todo mundo já se sentiu como Peter Parker em algum momento, sobrecarregado, inseguro, tentando equilibrar 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. E é por isso que, por mais que outros Homem-Aranha surjam por aí e muitos deles sejam incríveis como o próprio Miles, o Peter Parker original sempre vai ter um lugar muito especial. Ele é o cara que começou tudo, que mostrou que ser herói não é sobre perfeição, mas sobre nunca desistir, não importa o que aconteça. E no fim é isso, né, cara? O Homem-Aranha é sobre identificação, não tem como. É um personagem que foi construído sobre uma base muito humana. Muitos adolescentes principalmente conseguem se ver no Peter justamente por causa da fragilidade que ele tem como Peter Parker, como ser humano de carne e osso, e mesmo tendo tantos poderes e podendo fazer tantas coisas que ele poderia, ele vai lá e faz aquilo que ele tem que fazer, mesmo que muitas vezes isso signifique um grande conflito com as suas próprias coisas. E é legal a gente analisar até como isso funciona dentro do personagem como super-herói. O Peter, por exemplo, é um cara que tem muitos receios, tem medos, né? E quando ele vira um Homem-Aranha, todo aquele humor que passa ali debaixo da máscara não é nem do próprio Peter Parker, e sim do Homem-Aranha. É uma espécie de mecanismo de defesa pra ele que tá com medo não demonstrar esse medo enquanto tá na ação. O Peter Parker em si, ele não é corajoso. É um cara que tem muitas inseguranças, é frágil, e quando ele se torna Homem-Aranha, a máscara não vem só no uniforme, ela vem também até na personalidade dele. You gonna be the next Iron Man now? Well, no, I don't have time. I'm too busy doing your job. I'm kidding, look. Ele vira um outro cara, porque ali é um momento onde ele tem que se provar herói de várias formas. Então, o Homem-Aranha é literalmente gente como a gente, e talvez é isso aí que torna esse personagem tão incrível e faça a gente se apaixonar por ele ano após ano. E é por isso que hoje em dia ele é disparado o super-herói mais popular do mundo. Mas essa é só a minha visão, né, cara? Você concorda que são esses os motivos que fazem o Homem-Aranha dar tão certo de ser esse sucesso enorme em qualquer franquia que se tenha do Homem-Aranha? Deixa aí nos comentários, galera. Valeu!